Nós vamos dar sequência ao nosso estudo das tríades na carta de Judas. Você que veio ontem deve estar lembrado aí das considerações ligadas aí aos versículos 1 a 4. As considerações ligadas aos versículos 1 a 4, nós falamos sobre uma tríade que existe no versículo 1, e os irmãos acompanharam aí a tríade de chamados, amados e guardados, e falamos sobre esses elementos de qualificação dos crentes aqui em Judas. O que Judas quer fazer logo de início é criar uma divisão. Judas quer criar uma divisão entre os crentes e os falsos mestres a quem ele começa a se referir já no versículo 4. Judas vai fazer uma divisão entre os dois grupos. Um grupo ele trata como chamados, amados e guardados. E ele se refere a esse grupo sempre, se dirige a esse grupo sempre com palavras bastante carinhosas. Ele vai voltar a enfatizar esse grupo novamente mais no final, dando orientações específicas para esse grupo, falando só indiretamente sobre os falsos mestres. Mas, no momento, no início da carta, o que Judas quer fazer é criar na mente dos leitores a ideia clara de que há uma distinção entre eles, os seus destinatários, e aqueles que ele vai criticar na sequência aqui. Tanto que vocês devem observar o que ele diz no comecinho do versículo 3, quando ele fala: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Quando ele usa essa expressão, nossa comum salvação, ele está criando uma conexão íntima, pessoal, entre ele e seus leitores. Está dizendo: olha, vocês, meus leitores, vocês destinatários desta carta, vocês têm algo em comum comigo. E o que vocês têm em comum comigo? Vocês têm em comum comigo a salvação. Então ele estabelece esse liame. Ele estabelece essa conexão, essa afinidade entre ele e seus leitores. E na sequência, nós veremos, ele vai mudar, ele vai começar a falar não mais de nós. Aqui ele usa a expressão nossa comum salvação. É uma expressão que emprega aqui a primeira pessoa do plural. Eu e vocês, nós. Mas quando ele se refere aos falsos mestres, ele se refere a eles, no versículo 4. Ele diz: certos indivíduos, são eles. Eles não fazem parte do nosso grupo. Eles não partilham da nossa comum salvação. É um outro grupo de pessoas. E nós não temos nada que ver com eles. Eles se infiltraram no nosso meio. Eles estão fazendo estragos terríveis no nosso meio. Mas eles são isso. Eles estão separados de nós. Nós temos algo em comum. Eu e vocês, nós somos amados, somos chamados, somos guardados. Eu sou o servo de Jesus Cristo, vocês também são amados nele. Nós temos em comum a salvação. Nós somos os santos, nós recebemos, como santos que somos, nós recebemos de uma vez por todas um conjunto doutrinário. Isso nos foi dado de uma vez. Nós não temos que acrescentar mais nada essencialmente a esse conjunto que chamamos de fé. Nós aprendemos ontem que a fé de que Judas fala aqui no versículo 3, não é a fé pessoal, não é a fé do indivíduo, a confiança em Deus que todos nós temos, a fé em Jesus Cristo que todos nós temos. Não é disso que ele está falando, ainda que ele
se refere a pessoas que tenham isso. Mas quando ele fala a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ele se refere ao corpo doutrinário, ao conjunto de doutrinas que os apóstolos trouxeram à luz pela revelação de Deus. E ele fala, isso nós já recebemos. Não é algo que nós inventamos. Não é algo que nós imaginamos, que nós criamos, como acontecem com as outras religiões por aí afora, que a cada dia fica inventando doutrinas novas. Não é o nosso caso, isso foi entregue para nós. Esse conjunto doutrinário foi entregue para nós. E nós temos em comum isso também. Nós temos em comum essa fé que é completa, que não pode receber inserções. E vocês devem, nós, juntos, nós temos que batalhar para proteger essa fé. E eu disse ontem que a igreja moderna precisa despertar para uma outra dimensão da vida cristã. E essa outra dimensão é a dimensão da batalha. Nós perdemos de vista essa dimensão. Nós achamos que a vida cristã é só um parque de diversões. Achamos que a vida cristã é só sentimentos agradáveis. Alegria, vibração, vitória, acreditamos nisso. E ainda que essas coisas tenham o seu lugar, e seja bom ser assim, nós não somos um povo triste, nós não somos um povo mal-humorado, nós não somos um povo briguento, nós não somos assim. Ainda que seja verdade tudo isso, em certa medida, nós não podemos perder de vista do nosso horizonte, do nosso modo de ver a vida cristã, não podemos perder de vista essa dimensão, que é uma dimensão de batalha. Nós estamos sendo constantemente ameaçados, o tempo todo. A verdade está sempre sendo atacada, todos os dias. Desde o Éden até hoje, não houve um dia sequer em que a verdade não foi atacada. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. O que significa isso? Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, ele está usando nesse seu modo de falar, ele está usando uma linguagem tirada do contexto da construção civil. Ele compara a verdade a uma edificação, a uma parede, por exemplo. E ele diz que a igreja é a base, o baluarte, o fundamento, o alicerce da verdade, que mantém a verdade de pé. E não somente a base, o baluarte, o alicerce, mas também a coluna da verdade. Se nós removermos e deixarmos a igreja ser golpeada constantemente, destruída, e houver rachaduras nela, isso é o mesmo que haver rachaduras na base de uma construção e nas colunas de uma construção. Essa construção é a verdade. E é a igreja que sustenta essa verdade. E se ela for atacada, removida, enfraquecida, a verdade ruirá. Vocês acham que a verdade é defendida pelas instituições governamentais? Absolutamente. Nunca foi. Nunca foi. Vocês acham que o nosso Congresso Nacional defende a verdade? Claro que não. Pelo contrário, defende a mentira. Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal está preocupado com a verdade? É claro que não. Vocês acham que a verdade é ensinada nas universidades? Vocês acham que as instituições de ensino são ali defensoras da verdade? É claro que não, pelo contrário. Defendem o ateísmo e uma série de outras mentiras. A única instituição, o único conjunto de pessoas que defende a verdade é a Igreja de Deus. Somente ela. Igrejas, comunidades pequenas, fiéis, que pregam a palavra, estão defendendo a verdade. São colunas e baluartes da verdade. E nós temos essa responsabilidade e não podemos abrir mão dela. Então, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa dimensão, para esse lado da vida cristã. Nós temos que nos preparar, temos que estar prontos para uma batalha, para uma luta, para uma guerra. A verdade é atacada dentro e fora da igreja. E nós temos que resisti-la diligentemente. Há perigos internos. Há pessoas más que se insinuam dentro das igrejas, como veremos aqui. E há pessoas más que atacam a igreja de fora.
Nós temos que resistir a elas, conforme vamos aprender na carta de Judas. Mas veja então, aqui na sequência, nós falamos sobre tudo isso ontem, quando falamos sobre os versículos 1 a 3, e os irmãos acompanharam isso tudo aí. E agora nós chegamos no versículo 4. E o versículo 4, como eu disse há pouco, faz uma alteração no pronome de tratamento. Ele não fala mais de nós, ele fala deles. E ele diz aí então, pois certos indivíduos. Pronto, é um grupo separado. Não é o grupo que partilha da nossa comum salvação. Não é o grupo de chamados, amados e guardados. É um outro grupo. E nós vamos ver então o perfil que é apresentado aqui desses homens. Esses homens que não partilham da nossa comum salvação, que não são chamados, amados e guardados, é um grupo diferente. Veja aqui o que acontece. O texto diz: pois certos indivíduos, notem, Judas sabia quem eram essas pessoas. Ele as conhecia. Ele não menciona o nome delas aqui. Mas a igreja sabia muito bem quem era. Quando o texto fala certos indivíduos, existe uma força de especificidade aqui, ainda que na nossa língua portuguesa, isso não apareça. Mas Judas está se referindo a pessoas específicas, a indivíduos aí no meio de vocês. E note bem, Judas usa uma expressão que não realça tanto o gênero, se é homem ou se é mulher. É como se ele dissesse o seguinte: olha, existem seres humanos no meio de vocês, certos seres humanos no meio de vocês, certas pessoas aí no meio de vocês. Ele não está especificando o sexo, o gênero dessas pessoas, se é homem ou se é mulher. Isso pode ser um indicativo de que os falsos mestres eram homens e mulheres também, talvez casais. E é muito curioso notar na antiguidade a presença de várias mulheres nos movimentos sectários, nos movimentos heréticos. Nós não sabemos ao certo qual era a natureza do ensino desses falsos mestres aqui. Judas, ele realça muito a conduta deles, mas realça muito pouco o conteúdo do ensino desses homens. Ele se apega mais à conduta, ao modo como eles vivem. Agora, era comum, no primeiro século, haver um misto de certas doutrinas. Uma muito comum no primeiro século, uma doutrina muito comum que estava se desenvolvendo, não se desenvolveu plenamente no primeiro século, mas se desenvolveu mais plenamente no segundo século. Recebeu, mais tarde, o nome de gnosticismo. No primeiro século não tinha esse nome. No primeiro século era considerada apenas aí um misto de várias religiões, de várias ideias, de várias filosofias. Mas o gnosticismo, os mestres gnósticos, eles tinham ensinos estranhos, ensinos totalmente contrários à Escritura. Eles diziam que a matéria é má. Esse era um dos ensinos dos mestres gnósticos. E se a matéria é má, então a encarnação do verbo não aconteceu, ou seja, Jesus não tinha um corpo físico. Obviamente isso era um golpe contra a doutrina da redenção, porque se Jesus não tinha um corpo físico, ele não poderia ser morto, ele não poderia sangrar, e se Jesus não morreu, não sangrou na cruz e não morreu, a nossa salvação não existe. E também crendo que a matéria é má, os gnósticos também ensinavam que não existe ressurreição física, que a ressurreição é meramente espiritual. Por isso o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. E se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E mais, os mestres gnósticos também ensinavam que se a matéria é má, não importa o que você faça com ela, porque os atos do seu corpo não afetam de forma nenhuma a sua alma, a sua vida espiritual. Eles diziam o seguinte: olha, o homem que tem o conhecimento, o epignosis, o conhecimento real da verdade, esse homem é como ouro.
Se você pegar o ouro e jogar na lama, o ouro não perde seu valor e nem é contaminado. Então, se você tem o pleno conhecimento, se você tem a gnose, se você é um homem espiritual de verdade, eles dividiam a humanidade em 3 partes. Se você é um homem espiritual de verdade, se você não é um homem terreno, nem psíquico, que era uma outra designação que eles usavam, mas sim um homem espiritual, então você é ouro, você pode pular na lama, você pode praticar qualquer tipo de pecado, você pode realmente mergulhar na imoralidade, que isso não vai afetar em nada a sua pureza. Porque assim como você pega o ouro e joga no barro, e ele não perde seu valor nem a sua pureza, assim é você, se você tem o pleno conhecimento da verdade. Então, esse tipo de ensino acontecia naqueles dias já. Isso se desenvolveu fortemente no século II e resistiu durante um longo tempo, ameaçando a igreja. Hoje é um pouco mais fraco esse ensino, ainda existe, mas é um pouco mais fraco. Nós não sabemos ao certo se esses homens tinham esse modo de pensar. Pelo procedimento deles, que é um procedimento marcantemente imoral, como veremos hoje, pelo procedimento deles, parece que sim. Parece que eles tinham algumas ideias gnósticas dizendo que a matéria não tinha, o corpo físico não tinha lá muito valor. E, junto com esses homens, sempre estavam presentes mulheres também. Era curiosa a presença delas. Geralmente, existiam líderes, um deles, chamado Simão, e ele tinha andava com ele uma mulher, e ele dizia que essa mulher que andava com ele, ali, companheira dele, uma profetisa, ele dizia que ela era o Espírito Santo. Essa mulher aqui é o Espírito Santo. Na realidade, era uma prostituta. Mas ele dizia que ela era o Espírito Santo. E esses movimentos tinham essas pessoas. Quando nós estudamos história das seitas antigas, das heresias antigas, nós sempre vemos a presença, especialmente de profetisas. Mulheres que exerciam a função de profetisas dentro desses movimentos heréticos. Então, quando Judas não especifica aqui, quando ele fala, pois certos indivíduos, ou certas pessoas, ou certos seres humanos se introduziram com dissimulação no meio de vocês, ele pode ter em mente tanto homens como mulheres. E é impressionante como realmente isso acontece, inclusive nos dias de hoje. Falso mestre, ser falso mestre, não é a prerrogativa só dos homens, não. Tem muitas falsas mestras espalhadas por aí. Então isso se aplica a todos eles. E vejam aqui o perfil dessas pessoas, vejam como eles agem. Eu vou mostrar outro slide ali, aqui aparece a tríade. Existe aí a tríade do versículo 4. Ali o S ficou meio fora de lugar lá, mas é dissimulados, pré-conhecidos e ímpios. Nós vamos entender cada uma dessas designações. Mas veja aí, o texto diz assim, no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Como nós podemos entender essa expressão? O que tinha acontecido? Notem bem, é importante sabermos o que tinha acontecido, porque tudo isso se repete hoje. Isso vai acontecer na sua igreja, se você não cuidar. Se você não tiver os olhos abertos, tenha certeza, se já não aconteceu, vai acontecer. E você tem que estar pronto para lutar contra isso. Na minha igreja, várias tentativas já aconteceram disso. Várias. E eu tive que estar atento. Um dos papéis do pastor, conforme aprendemos ontem com Vinícius, um dos papéis do pastor é ser um episcopos. E o que é um episcopos? Um episcopos, o bispo, é alguém que vê de cima. É um supervisor. Supervisor. Ele vê de cima. Ele supervisiona a sua igreja. E ele tem que fazer isso. É obrigação dele. Ninguém deve criticar o pastor por realizar a sua função episcopal de supervisão. Na minha igreja, quando acaba o culto, eu desço para o salão social, onde as pessoas estão lá tendo um tempo de congraçamento. E o que eu vou fazer lá? Eu vou supervisionar. Eu vou até as rodas e ouço o que estão falando.
Eu observo os visitantes. Alguns olham para mim e se escondem. Eu falo, esse é lobo. Claro que é lobo, porque ele se esconde de mim. É impressionante como eu sempre acerto. E fico andando por ali, as pessoas falam, o pastor está de olho. Estou de olho. Vocês têm que saber que eu estou de olho. Porque essa é a função que Deus me deu. Eu tenho que supervisionar a igreja de Deus. É interessante notar. Eu disse para vocês que às vezes aparecem visitantes ali. E eu observo esses visitantes, eu não sei quem são. Muitos vêm até mim e se apresentam, pastor, eu estou visitando a sua igreja, é um prazer estar aqui, eu vim aqui lhe dar um abraço, eu vim aqui conhecer vocês, enfim, e eu converso ali, são irmãos amados. Outros eu acho estranho. Outros, eu passo, eles me olham de lado e se esquivam. E eu penso, será que é impressão minha? Deixa eu tentar de novo. Aí eu passo, vou chegando perto, eles vão indo para outro lado. Eu falo, isso aí não está dando certo. Essa pessoa está me evitando. Irmãos, é impressionante o comportamento dessas pessoas. Como eles sabem quem é o pastor. E como eles sabem que aquele homem ali é uma ameaça para os seus intentos. Então, aos poucos, eu vou me aproximando. E eu chego perto e falo, bom dia. Você está nos visitando? E a pessoa, então, já se sente um pouco deslocada, meio que sem jeito. Eu sou a última pessoa da terra que ela quer conversar ali. Ela quer entrar nos grupinhos, nas rodinhas. Ela quer plantar ali alguma coisa, alguma ideia, alguma semente, alguma mentira. E ela me vê como uma ameaça para os seus intentos. Então eu me aproximo da pessoa e começo a fazer perguntas. E a pessoa começa a se sentir constrangida ali, preocupada com as perguntas que eu estou fazendo. Uma das perguntas que eu faço é a seguinte, você é crente? Você é crente? Sim, eu sou da igreja do Fogo Santo. Não, eu não perguntei o nome da sua igreja. Eu estou perguntando se você é crente. Você é crente? Sou crente. Como foi sua conversão? Como você conheceu Jesus? Como foi? Conte para mim como foi sua conversão. Você é uma ovelha? Sou uma ovelha. Faz mé. Deixa eu escutar. Faz mé. Como assim? Não, faz mé. Faz mé, faz. Isso não é mé. Isso não é mé. Isso é um rosnado, isso é um grunhido, isso não é mé. Então, você tome cuidado, porque eu estou observando quem é você. Às vezes a pessoa se identifica fala que é de uma seita e que está lá, e eu sei qual é o objetivo, então eu digo, olha, se você quiser vir aqui, pode vir. Mas venha para aprender a verdade. Se você está aqui para disseminar suas mentiras, suas falsas doutrinas, então eu vou acompanhar você até o portão. E daquela porta para dentro você não entra mais. Nós temos que adotar muitas vezes essa postura. Nós temos que mesclar a nossa simpatia, a nossa amizade, o nosso amor com a nossa postura de soldados. Nós temos que ser francos com essas pessoas e dizer, olha, eu sei que as suas intenções aqui envolvem disseminar doutrinas falsas, doutrinas que nós não cremos. Eu sei qual é o seu objetivo. Eu sei de que seita você é. Você não quer falar o nome da sua seita? Eu vou falar qual é. E eu digo, às vezes, qual é o nome da seita que sua pertence. E acerto. E digo, olha, pode vir aqui. Venha aprender a verdade. Venha aprender a palavra de Deus. Mas se seu objetivo não for esse, se seu objetivo for tapar os ouvidos e disseminar o mal, então, nesse caso, você será colocado para fora e não pisará mais aqui até o dia que você tiver interesse real na verdade. Porque eu tenho que cuidar do meu rebanho. Eu não negocio, eu não converso com lobos. Eu não converso. Pastores não conversam com lobos. Não conversam. E deixe isso muito atento. Mas é impressionante como essas coisas acontecem, como isso está sempre presente. Aqui, Judas fala do mesmo problema. Ele fala que esses homens se introduziram com dissimulação, são dissimulados. Eles eram da igreja? Não, eles não eram, eles surgiram depois. O texto diz que eles se introduziram, ou seja, a igreja já existia.
Não, eles não fundaram a igreja. Não era o movimento deles, não. Eles chegaram depois da igreja já estabelecida. E eles se introduziram, o texto sugere a ideia de que eles agiram como serpentes. Hã? Já viram uma serpente, como ela se movimenta? Como é que a serpente entra num lugar, chega num lugar? Sorrateiramente, sutilmente, silenciosamente, ela vai chegando e conquistando ali o seu espaço. E esses homens agiram assim, aos poucos. Na sequência, Judas vai dizer que esses homens eram aduladores dos outros. Notem bem, imaginem essa cena. Chega aquele casal, usando uma linguagem própria dos evangélicos. Oh, meu amado irmão. Os dentinhos pontudos ninguém vê assim, né? A orelha pontuda, cabelo cobrindo. Oh, meu amado irmão, que bênção estar aqui com vocês. Que igreja maravilhosa. E vão aos pouquinhos conquistando a amizade das pessoas. Chegam para você e dizem para você: olha, eu orei por você essa noite inteira. O irmão não sabe o quanto eu amo o irmão. Eu tenho orado tanto, às vezes eu fico até um pouco emocionado. De tanto que eu amo você. Viu como eu sei fazer? A pessoa, se eu faço isso numa igreja, engano todo mundo. Eu sei representar bem. E eles sabem melhor do que eu. E vão adulando as pessoas. Aos pouquinhos, vão ganhando, furtando o coração das pessoas. Um dia eles começam a lançar dúvidas no coração das pessoas. Dizem assim: olha, você vai na minha casa. O nosso pastor é um homem de Deus. Homem de Deus. Mas eu acho que nós temos que orar mais por ele. Olha que piedade. Temos que orar mais pelo nosso pastor. Ele é um homem de Deus. Ele é, não há dúvida disso. Mas eu acho que falta alguma coisa. Precisamos orar por ele. E você olha para um convite como esse e pensa: olha só, quanta piedade. Preocupado com o nosso pastor. E aos pouquinhos então ele vai entrando, dissimuladamente. Vai ganhando seu espaço, vai furtando corações, vai conquistando pessoas. Isso aconteceu naqueles dias. Quando Judas teve notícia da situação, quando Judas soube do que tinha acontecido, aqueles homens já tinham tomado conta de tudo. Muitos na igreja, conforme nós aprendemos na carta de Judas, muitos já estavam na dúvida, muitos já estavam divididos, sem saber, será que seguimos esses homens ou não? Esses homens, quando Judas escreveu para eles, esses homens já estavam se sentindo plenamente à vontade. Agora, nesse estágio, quando Judas escreve, esses homens não estavam mais agindo com dissimulação, não. Eles tinham já removido a máscara. E o texto bíblico fala que eles participavam das festas de agape. O texto bíblico fala que eles participavam dos banquetes ali da igreja, banqueteando-se ali juntos com os crentes, sem qualquer recato, espumando as suas sujidades e dizendo coisas terríveis, ousadas, imundas, sujas, no meio da igreja, junto com os irmãos, enquanto se banqueteavam com eles. Se sentiam já na sua casa, plenamente à vontade, fazendo o que bem entendiam. E se apresentando, inclusive, como líderes e pastores. Aquela igreja, a qual Judas escreve, estava à beira do abismo por causa desses homens. E isso pode acontecer com qualquer igreja.
Eu conheço várias igrejas, várias histórias em que isso aconteceu. Aos poucos, estes homens foram entrando, essas mulheres foram entrando de forma dissimulada, ganhando corações, conquistando os jovens com um discurso piedoso, e aos pouquinhos foram instilando ali as suas falsas doutrinas no coração das pessoas, até que não houve mais remédio. E essas igrejas hoje são igrejas marcadas por pecados terríveis, por desvios terríveis, por causa desse problema com o qual não souberam lidar. A igreja de vocês enfrentará problemas assim se já não enfrentou. A igreja de vocês vai passar por problemas assim se não está passando agora. E o papel de vocês, meus queridos, não é serem políticos bonzinhos abraçando todo mundo, não. Vocês devem ser cautelosos, cuidadosos e rejeitar abertamente a mentira. Muito bem, existe uma outra marca desses homens. O texto diz que eles são pré-conhecidos. Tem lá uma letrinha fora do lugar lá, desconsidere. Eles são pré-conhecidos. Veja o que o texto bíblico diz. Judas aqui é bastante severo com o modo como ele descreve esses homens. O texto fala, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Nós temos aqui uma expressão muito enigmática. Nós não sabemos o que isso significa. Existem 3 possibilidades de compreensão desta frase que é dita aqui, a expressão foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A primeira delas é que esses homens foram predestinados para o inferno. Já na eternidade, nos tempos eternos, antes que houvesse mundo, eles foram predestinados para a perdição. O nome deles foi escrito num decreto de Deus eterno, supra-histórico, um decreto de Deus supra-histórico, estabelecendo que esses homens seriam condenados. Essa é uma possibilidade presente aqui. Mas essa possibilidade não é a melhor de todas. Vamos dizer, mas eu gostei dessa possibilidade porque eu sou calvinista. Ok, você não pode ler a sua teologia no texto assim ao seu bel prazer. Você tem que ser honesto com o texto e perceber se realmente essa é a melhor opção à luz de tudo que circula aqui em volta do texto. Existe uma outra possibilidade que é talvez um pouquinho melhor. A terceira é a melhor de todas. A segunda, que é um pouco melhor, é entender essa expressão antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aqui, na realidade, a expressão antecipadamente pronunciados significa escreveram sobre eles antes. Escreveram algo sobre eles antes. E o que escreveram sobre eles? Escreveram sobre a condenação deles antes. É possível que Judas não esteja falando aqui de Deus ter escrito algo sobre a condenação deles nos seus decretos eternos, mas sim que os apóstolos que Judas conheceu e que não estavam mais presentes ali, estamos aqui talvez na metade do século, da década de 60 do primeiro século, os apóstolos não estavam mais presentes, mas os apóstolos tinham escrito acerca desses perigos. Os apóstolos haviam alertado as igrejas sobre o perigo de lobos vorazes. O apóstolo Paulo tinha conversado com os anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro tinham escrito várias coisas, cartas às igrejas, alertando sobre o perigo da apostasia dos falsos mestres. E pode ser então que Judas esteja se referindo a esses escritos, os escritos apostólicos, dizendo, olha, há coisas que foram escritas sobre eles antes. Há detalhes, há informações sobre a condenação desses homens, informações que foram escritas antes. Nós não podemos dizer que não fomos alertados, que não estamos preparados. Nós não podemos dizer isso, porque nós temos acesso a escritos que falam que esses homens iriam surgir e que esses homens seriam condenados. Nós não podemos nos apresentar aqui com ingenuidade diante desses homens, porque já fomos alertados acerca deles. Essa é uma outra possibilidade. A terceira possibilidade me parece a melhor.
ainda que eu goste das outras duas também, e haja fundamento para as outras duas também, haja elementos de verdade nas outras duas também, mas talvez não possam serem sustentadas nesse texto aqui. A terceira possibilidade é que relatos do Antigo Testamento falaram sobre a condenação desses homens. Essa é uma outra possibilidade. Relatos do Antigo Testamento falaram sobre a condenação desses homens. É possível que esse seja o melhor entendimento dessa frase. Por quê? Porque se os irmãos olharem os versículos 5 a 8, verão que Judas expõe relatos do Antigo Testamento acerca da condenação dos maus. Os versículos 5 a 8 mostram relatos antigos do Antigo Testamento apontando para a condenação dos ímpios. Então é possível que Judas, no versículo 4, diga que algo foi escrito antigamente acerca da condenação deles e mostre isso, mostre o que foi escrito sobre a condenação deles nos versículos 5 a 8. O fato é que a igreja tem que se lembrar que ela tem elementos suficientes para não ser enganada. Sejam os escritos apostólicos, sejam os escritos veterotestamentários, todos eles mostram que homens desse tipo seguem num caminho cujo final é a condenação. Judas está alertando o povo dizendo o seguinte: olha, nós já conhecemos a história dessas pessoas. Sabemos como terminam as histórias desses homens. Os homens que trilham esses caminhos, desses aí, que se insinuaram no meio de vocês, as pessoas que seguem, que trilham após eles, que seguem atrás deles, que imitam esses homens no seu modo de viver, nós já sabemos qual é o fim delas. Nós já conhecemos qual é o destino dessas pessoas. E nós já sabemos qual é o destino dessas pessoas, porque histórias foram escritas no passado sobre pessoas assim. E nós descobrimos, lendo essas histórias, nós descobrimos qual é o final. E o final é condenação. Assim como no passado homens assim sofreram condenação, hoje homens assim também sofrerão condenação. E se vocês seguirem nessa trilha, na trilha deles, no final dela, existe um grande abismo. No final dessa trilha, existe uma grande fornalha. No final dessa trilha, existe uma grande desgraça. Não sigam por esse caminho. Olhem os relatos antigos. Olhem os relatos do Antigo Testamento. Vejam no que deu. Vejam no que deu seguir homens assim. Não façam a mesma coisa. Nós sabemos o que eles estão fazendo agora. E sabemos qual é o destino, qual é o futuro deles. Fujam desses homens. Uma das coisas que a igreja moderna tem perdido é esse senso de alerta. Nós acreditamos que é possível abraçar qualquer doutrina e tudo ficar bem. Nós acreditamos que doutrinas são questões ligadas a opiniões pessoais, a preferências pessoais. E que não importa a doutrina que eu abrace, desde que haja sinceridade no meu coração, tudo estará bem. E Judas mostra que isso não é verdade. Ele diz: olha, se você não for cuidadoso, se você não se apegar à sã doutrina, o destino, o final do seu caminho pode ser um final extremamente doloroso. E os relatos do Antigo Testamento e os relatos da história eclesiástica, os relatos da experiência comum mostram isso. Doutrina é algo sério. Se você seguir por um caminho doutrinário errado, o final dele pode ser marcado por muitas dores. Estes homens eram pré-conhecidos.
Coisas tinham sido escritas acerca da conduta deles, e não eram coisas boas. E isso deve nos alertar para que não sigamos após esses homens. E há um terceiro e último traço dessa tríade. O texto diz que esses homens eram ímpios. Qual é o sentido dessa palavra, da palavra ímpio? A palavra ímpio significa alguém que não é pio, ou não é piedoso. E o que é o homem que não é piedoso? Nós entendemos a piedade como a prática de ajudar alguém que está padecendo. Então nós vemos aí, aqui na cidade de vocês têm visto tanto sofrimento com os venezuelanos. Então vocês vão lá e realizam um ato de piedade, de misericórdia, dando uma esmola, prestando uma ajuda. Nós entendemos, isso é piedade. Ele teve piedade daquela pessoa que sofria tanto. Na verdade, na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra piedade, o homem pio, não é necessariamente o homem que vê alguém e vai lá ajudar a pessoa que necessita, não. Ainda que isso esteja presente na vida do homem piedoso. Mas, a rigor, o homem piedoso no Novo Testamento é o homem que respeita as coisas de Deus. O homem piedoso na Bíblia é o homem reverente. Se você quiser um sinônimo para piedade no Novo Testamento, o sinônimo é esse: reverência. É alguém que olha para Deus e é tangido de reverência. E não somente em relação a Deus, mas também em relação às coisas de Deus. Ele vê o povo de Deus. E diante do povo de Deus, ele é reverente. Ele respeita o povo de Deus. Ele não maldiz. Ele não ataca, não despreza, não zomba. Ele é reverente diante do povo santo. Ele vê o ministério santo, o ministério pastoral, o ministério diaconal. E ele olha para esse ministério que é santo, porque é marcado pelo manto da santidade, porque Deus atribui santidade a esse ministério. Ele respeita esse ministério. Ele é reverente em relação a esse ministério. Tudo que pertence a Deus, tudo que está ligado a Deus, ele respeita. O moço respeita a sua irmã em Cristo, porque sabe que ela é herdeira da mesma graça de vida que ele é. Ele é respeitoso em relação a ela. O casal respeita o casamento, porque sabe que o casamento tem uma natureza sacrossanta. E então o casal crente, sendo piedoso, respeita a santidade do casamento. E um e outro se respeitam mutuamente, e se amam, e vivem em paz, respeitosamente, amorosamente, porque entendem que o casamento é santo, e sendo santo, eu devo olhá-lo com reverência. Esse é o homem piedoso. Esse homem pio, ele é reverente em relação a Deus e a tudo o que pertence a Deus. Mas os homens de que Judas fala, eles eram ímpios. Eles eram irreverentes. Eles não respeitavam a Deus e não respeitavam nada que tivesse qualquer relação com as coisas de Deus. Eles não tinham respeito pela moral, nenhum respeito. Eles não tinham respeito pelos pastores, nenhum respeito. Eles não tinham respeito pela igreja, eles causavam divisões, eles eram murmuradores. Eles diziam coisas sujas, vergonhosas. Eles não tinham respeito por absolutamente nada. Nada que era sagrado ganhava o respeito desses homens. Eles eram homens ímpios. Não havia reverência no coração deles, nem um pouco. E como isso se expressava? Aqui, no versículo, nós aprendemos um pouquinho da doutrina deles. Vejam como eles expressavam a sua impiedade. O texto fala, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Essa era uma forma de mostrar impiedade. Deus perdoa. Não se reprima. Deus perdoa. O amor de Deus não tem limites. O perdão dele não tem limites. Deus perdoa tudo. Irmão, estamos na época da graça. Estamos na época da graça. Você é muito radical. A carne é fraca. Isso é muito radical. E Deus entende. Deus sabe que nós somos pó.
Não é, a vida cristã não é isso aí não, esse rigorismo todo. E Deus vê o coração, Ele sabe. Ele sabe que você está fazendo isso com amor no coração. Ele sabe. Então, não seja tão rigoroso assim. A graça de Deus cobre tudo. Estamos na época da graça. Você é muito legalista. Vocês já ouviram discursos assim? Já ouviram? Eu ouço discursos assim sempre. Dos pastores bacanas. Os pastores bacanas. Os pastores legais. Menos. Use e abuse da graça de Deus. Se você aprontar, isso Deus perdoa. O texto diz que eles transformavam em libertinagem a graça de Deus. A doutrina maravilhosa, santa, de um Deus perdoador, de um Deus gracioso, pronto a perdoar. Essa doutrina santa, linda, maravilhosa, que deve nos servir de alento, de encorajamento para a santidade. Eles pegavam essa doutrina para estimular o pecado das pessoas. A graça, irmão, a graça. Aproveite. Deus perdoa tudo. Aproveite. Conheci um homem que dizia assim para mim: pastor, Jesus morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Não importa o que eu faça, está tudo bem. Transformando em libertinagem a graça de Deus. Era parte da doutrina deles. Ensinavam essas coisas. E uma outra forma de mostrar a sua impiedade, o texto diz, eles negavam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Diziam o seguinte: eu sou o dono da minha vida. Eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um soberano na minha vida. E esse soberano e Senhor da minha vida sou eu. Esse nariz é meu. Eu sou o dono do meu nariz. O que eu faço é problema meu. Os pastores não têm nada a ver com a minha vida. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. O modo como o texto bíblico fala alguma coisa e o modo como eu interpreto é problema meu. Eu faço o que eu bem entendo, a vida é minha e ninguém me coloca em cabresto nenhum. Eu sou o Senhor da minha vida e ninguém mais. Eu sou o soberano da minha vida. No meu castelo, quem reina sou eu. Judas nos recorda, através dessa acusação, que o crente não é assim. Você não é dono do seu nariz. Seu nariz foi comprado. Compraram seu nariz. E seu nariz custou caro. Você pode não gostar do seu nariz, mas é o nariz mais caro do universo. Porque seu nariz custou muito caro. Compraram seu nariz. Você tem um senhor, você tem um dono. As coisas que a palavra de Deus diz não lhe são opcionais. As coisas que a palavra de Deus diz são determinações de um senhor ao seu servo. Eu ontem estava lendo o Catecismo Maior de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: orar não é algo que o crente faz por livre e espontânea vontade. Não. Quem disse que você ora se você quer? Orar é uma ordem de Deus. O crente tem a obrigação de orar. Não importa se ele quer ou se ele não quer, se ele sente ou se ele não sente, ele tem a obrigação de orar. Não interessa o seu estado de espírito, não interessa a sua disposição, não interessa o seu tempo, nada disso interessa. Ele tem a obrigação de orar.
E assim com todas as outras coisas. Você acha que você vem à igreja porque você quer? Você decide se vem ou não? Negativo. Você tem a obrigação de se congregar com seus irmãos. Você não é dono do seu nariz. Você tem um único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Os falsos mestres negavam isso. Não aceitavam o senhorio e a soberania do Senhor sobre as suas vidas. E por isso eram ímpios. Judas está mostrando esse perfil deles, estimulando indiretamente a sua igreja, dizendo, olha, não sejam assim. Não transformem em libertinagem a graça de Deus. E reconheçam que vocês têm um Senhor soberano que governa a vida de vocês. Vocês não devem se autodeterminar a alguém que determina a conduta de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós vemos nos dias de hoje as igrejas infiltradas por perigos terríveis, por falsos mestres enganosos, por pessoas que transformam em libertinagem a graça de Deus, que acham desculpas, até na Bíblia, para o seu pecado, que rejeitam o senhorio de Jesus, que vivem suas vidas segundo os ditames do seu próprio coração enganoso. E nós aprendemos, ó Deus, na sua palavra, que todas essas coisas podem conduzir a rumos terríveis e dolorosos. Por isso nós pedimos, Senhor, nos ajude, para que essas coisas, acerca das quais Judas escreve, fiquem gravadas no nosso coração e que aprendamos com elas, para que sejamos mais zelosos no trato com o perigo, no trato com as ameaças que nos cercam. Nós pedimos essas bênçãos ao Senhor. O Senhor nos ajude e que ao longo dessa conferência tenhamos isso reforçado no nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.